Capítulo 186. Pense à frente. Sua habilidade com a lança está abaixo da média. Você é uma entidade de mana e ainda não alcançou o segundo degrau. Você está apenas na média entre as entidades de mana. Acima da média, dominou o segundo degrau. Os gênios dominaram o terceiro degrau. Pare de ser um bruto com impulso. Você pode aproveitar o impulso, mas não é suficiente. Então você tem que pensar. Kaila gemeu quando se levantou. Seu corpo doía de todas as surras. Uma gentileza. Alguns hematomas e cortes não estavam curando rápido o suficiente por causa do bloqueio de mana na sala. Ela havia melhorado. Ela era mais rápida, seus olhos melhores e sua inteligência mais aguçada. Melhorias devido à bondade mostrada a ela por Mila. Mas não são melhorias significativas. Ela não conseguiu acertar um único golpe em Mila durante todo o tempo em que treinou. Você deve pensar. Use esse núcleo espiritual no espaço da sua alma para pensar. É para isso que serve. Pense antes de agir. Nem tudo é impulso. Cada ação deve ser uma engrenagem, ou uma roda em uma máquina maior, para um propósito maior. O objetivo é enganar seu oponente. Levante-se. Novamente. É tudo uma gentileza, mas ela não pode deixar de gemer. Ela podia se levantar, mas não queria. Não com a promessa de dor esperando por ela. Mas o que pode acontecer para tirá-la dessa? Não demore. Levante-se. Mila latiu para ela e Kaila se levantou imediatamente. Mila pode ter acorrentado voluntariamente toda a sua conexão com o mundo, mas seu poder inerente ainda assusta Kaila. Você só precisa adquirir Oceanleis. Isso é tudo. Então você certamente entrará em uma boa escola. Estou em falta como professor, então você precisa ir para uma escola melhor. Prepare-se. Kaila se preparou mental e fisicamente ao assumir sua postura. Agora cuidado com o meu ataque. Mila ataca com sua lança e mais uma vez, sua forma é distorcida. Seu corpo não está se comportando como um corpo normal deveria se comportar. A distribuição de peso, postura e centro de gravidade estão todos errados. Um impulso normal deve fazer a pessoa se inclinar ou avançar. Mas Mila apenas fica parada e estende sua lança para frente. Kaila sabe que é assim que os transcendentes lutam. Eles podem mudar o peso do corpo e o centro de gravidade como quiserem, mas ela não conseguiu pegar o jeito. Isso torna a previsão de seus movimentos perigosa e errônea. Os sinais e indícios do corpo de Mila não ajudam Kaila a prever o ataque. Agora ela não sabe se aquele ataque é sério ou uma simulação. O pior é que mesmo que seja qualquer um, Mila pode transformá-lo em outro. Isso significa que ela deve se preparar para ambas as eventualidades. Ela tem que planejar com antecedência e é difícil fazer quando você sabe que vai falhar. Entidades de mana não são feitas para lutar contra transcendentes. Ela pensou consigo mesma enquanto assume uma postura defensiva. Uma postura defensiva não deve dar errado, certo? Isso só se você defender bem. A lança de Mila está se movendo em velocidade lenta e em linha reta na visão de Kaila. A lança de Kaila faz contato com o golpe. O ataque deveria ser desviado, mas acontece que o ataque é uma finta. A lança é desviada, mas absorve o impulso e acelera, como uma chama apagada com combustível. Felizmente ela está preparada e sua lança atinge a mão de Mila segurando a lança. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Se ela não souber pensar no futuro, copie Mila e aprenda com ela. Então, o que Mila fará agora para combater seu próprio truque? Tolice. A lança de Mila, que está prestes a contornar sua defesa, de repente, se move para o lado e dá um tapa na mão de Kaila. Sua lança pode não ter atingido o peito de Kaila ainda, mas está muito perto de seu braço. A lança de Kaila é arrancada de sua mão e desta vez seu braço está quebrado. Ela é espancada no chão em instantes. Mila começou a repreendê-la. O que você faz quando é derrotado por um oponente mais forte e mais rápido que você? Qualquer coisa, mas você não deve ter um confronto direto. Se houver um confronto direto, faça uma simulação. Esteja preparado para falhar e, isso, significa ter um plano para quando o que você está fazendo não funcionar. Você foi tão óbvio com aquele ataque. Ser óbvio não é pecado, ser investido é. Você pode fazer um movimento óbvio e será uma finta se você não estiver investido em um benefício de curto prazo.
Você poderia ter me forçado a mover minha mão através desse ataque, se fosse uma finta. Em vez disso, você investiu nisso e esperou que eu agisse. Isso é simplesmente tolo. Você não espera apenas que um oponente haja, você deve limitar suas opções, para que se torne previsível. Há muitos resultados, para prever em seu nível, então você deve limitá-los e, se preparar para combatê-los. Você não limitar minhas opções, você até preparou uma saída fácil, para mim. Kayla, para seu crédito, não chorou, embora tivesse vontade. Ela sentiu dor física e emocional, mas permaneceu muda. Pare de lutar como uma criança e comece a pensar, como um adulto. Comece a planejar. É tolice atacar a mão de alguém enquanto a sua está desprotegida. O que você estava pensando? Você poderia ter inclinado aquele ataque, para que eu tivesse que mudar minha trajetória, mas isso iria deixar-me aberto ao seu golpe. Esse golpe terá sido o verdadeiro ataque disfarçado como um objetivo para minha mão. Terminamos por enquanto. Mila desativou, a matriz e a mana na sala ficou agitada mais uma vez. A maior parte foi para Mila como filhotes para a mãe. Mas alguns escorreram para Kayla. Ela é uma entidade de mana, afinal, ela merece alguma atenção da mana, por menor que seja. Isso pode mudar se Mila instruir a mana ambiente a ficar longe de Kayla. A mão de Kayla começou a se recompor devido à ajuda de mana externa. As células do corpo tornam-se capazes de coisas maiores quando abraçam o mana. É como se eles estivessem atrofiados antes, mas agora, eles florescem na presença de mana. Nós terminamos por agora. Cureze e comece a dança da lança. Kayla assentiu. Pode ser cansativo, mas a dança da lança é melhor do que uma luta com Kayla. Mila observou enquanto Kayla lutava e sorria. Não é fácil para aqueles sem linhagem adquirir habilidades. Eles uns têm apenas a si mesmos para confiar. Eles devem trabalhar duro e lutar. O que eles estão fazendo pode levar anos ou pode ser amanhã, mas dependerá de Kayla. Aqueles com linhagens não terão tantos problemas com a aquisição de habilidades. Deixando de lado seus talentos, é certo que eles aprenderão habilidades específicas. Enquanto aqueles sem linhagem confiam em si mesmos, aqueles com uma estão se lembrando de habilidades e habilidades há muito esquecidas. Levará tempo, mas eles certamente se lembrarão. Como está Soverik? O pensamento de trabalho duro e luta a fez se lembrar de Soverik. Dos 3 filhos, ela está mais preocupada com Soverik. Ele tem alta inteligência e monstruosa afinidade elemental, mas não tem antepassados que poderiam ter lhe mostrado o caminho. Ele está sozinho em seu caminho sem nenhum ancestral para ajudá-lo. Mila também teve que lutar no passado. Ela não usou uma lança embora. Ela empunhava uma espada de 2 mãos com uma única mão com sua força monstruosa e um escudo com a outra mão. Ela foi saudada como a parede intransponível e esse era o seu caminho. Um caminho baseado na lei da Terra como base para criar um baluarte intransponível, mas agora, tudo se foi. Sua linhagem tirou isso dela e deu a ela algo incontrolável. Uma notificação chamou sua atenção enquanto ela estava imersa em pensamentos. Ela acessou seu tablet de comunicação. Realmente um produto revolucionário. Isso tornou as pessoas mais conectadas do que nunca. Bens e serviços podem ser adquiridos com o toque de um botão. E ela não precisou receber mensagens imediatamente, um correio de voz ou texto vai guardar suas mensagens para quando ela tiver oportunidade de vê-las. Ela verificou de qualquer maneira e descobriu que eram informações sobre Soverik da Academia de Batalha. Ah, não. O que ele fez, agora? Não faz nenhum ano, ainda. Ela murmurou exasperada. Ela não havia verificado o progresso deles, porque eles haviam partido por pouco tempo. Não tinha nem 5 anos ainda. Ela planejava fazer check-in a cada 5 anos ou 3 anos, dependendo de seu humor. Ela tinha certeza de que Soverik teria causado problemas, mas não esperava que fosse tão cedo. Enquanto ela continuava a ler, seu rosto mudou de alívio para descrença e depois para uma expressão de incredulidade. Sua expressão teria parado em descrença se eles tivessem dito que Soverik destruiu a Academia de Batalha. Mas isso é loucura. Alguém está tentando pregar uma peça em mim. Ela perguntou em voz alta. Capítulo 187. Ele não deveria. Mas ele pode e ele fez. Isso tinha que ser algum tipo de farsa. Uma farsa estúpida e, facilmente desvendada, pois existe uma maneira fácil de descobrir e chegar ao fundo dela. Tudo o que ela precisa fazer é ir para a Academia de Batalha.
Também é o lugar para onde a mensagem quer que ela vá. Então ela se virou para Kayla. Vamos para a academia de batalha. Soverik está sendo enviado. Kayla tropeçou, por causa do choque. Quem ele ofendeu? Ela perguntou. Mila atendeu. Vamos descobrir. Então eles saíram de casa e correram direto para a academia. Eram apenas Kayla e Mila, então elas chegaram mais rápido. Eles viram as estelas de registro na frente da academia e o nome de Soverik foi adicionado a elas. Houve muitas menções e registros de seu nome. Seu nome era gritante e perceptível, eles não podiam perder, mesmo que tivessem pouca visão. Então eles ficaram paralisados na frente das estelas. Ambos tentando ao máximo processar o choque. Ok, Kayla exclamou. Ela parecia prestes a cair de choque. Ela estava cansada mentalmente e fisicamente. Este golpe é demais para ela aguentar. Enquanto o cérebro de Mila fazia cálculos rápidos, ela começou a perceber que talvez a mensagem da escola não fosse uma farsa afinal. Uns recordes impossíveis que Soverik estabeleceu quando somados explicavam por que ele estava se formando em tão pouco tempo. Afinal, ele pode não ser expulso. Ou talvez, tudo isso seja uma mentira gigante ou uma ilusão. Mila moveu sua plataforma flutuante para a frente para obter mais informações da academia. Eles a receberam e lhe deram as informações de que ela precisava e, mais importante, uns registros de realizações anteriores. Quanto mais ela lia, mais inacreditável tudo parecia. Soverik terminou a etapa preparatória física em 3 meses, enquanto o último recorde foi de 1 ano. Treinamento espiritual, em 1 mês, o recorde anterior, era de 1 ano e meio. Ele completou o regime footwork em 14 semanas e o recorde que bateu foi de 43 semanas. E mais. Ele brilhava através de tudo como se estivesse jogando. A diferença no tempo em que ele alcançou a mesma coisa com os recordes anteriores era grande demais para ser crível. Ela voltou à estela de registros para assistir e comparar com os registros que obteve. Para que ela pudesse detectar qualquer pequena discrepância que desmascarasse toda essa fachada, pelo que ela realmente é. Ela ignorou a parte de sua mente perguntando por que alguém faria isso. Por que alguém iria tão longe para enganá-la sobre o desempenho de Soverik? Ela não conseguiu encontrar nada fora, por enquanto. Então ela esperou pelo aço. Ela não esperou muito. Soverik saiu da academia, e os viu. Então ele começou a caminhar em direção a eles. Ele tinha aquela expressão apática no rosto. Como se fosse imune a estímulos externos. A única coisa que indica que ele está realmente focado no mundo são seus olhos. Essas gemas multicoloridas de carne vasculharam o mundo em busca de informações. E só que o que eles transmitiram de volta para ele não foi o suficiente para movê-lo. Ele olha para o mundo, ele vê o mundo e acha o mundo carente. Ele é como um jovem mestre pomposo que não se impressiona com a comida servida em um restaurante nada perfeito. Ela só queria dar um soco na cara dele. O que finalmente convenceu Mila foi o andar de Soverik. Ela soube imediatamente que ele poderia aproveitar o impulso e ele poderia aproveitá-lo bem. Também havia algo estranho nele. Ele parecia estar se movendo com menos esforço físico do que o necessário para cobrir a distância que está se movendo. Ele parecia ser impulsionado por alguma coisa. E apenas uma coisa veio à mente de Mila, o oro de momentum. Soverik conseguiu, de alguma forma, aproveitar o momento do mundo em vez de seu corpo, e de sua arma. Onde mais ele poderia estar obtendo o impulso extra? Mas isso significaria o terceiro passo do domínio da lança. Parecia impossível, tão impossível, quanto terminar a academia de batalha secundária em 1 ano. Ele parou na frente das 2 mulheres e olhou para elas. Os sentidos entorpecidos de Kayla não percebiam tanto quanto Mila, mas ela podia ver que ele estava se movendo de forma não natural. Qualquer um seria capaz de vê-lo também. Soverik caminhava, como se tivesse molas sob o pé que o impulsionavam. Mas não há nascentes para ver. Ninguém disse nada. Ele arqueou uma sobrancelha e perguntou: Você não está aqui para me pegar? Sim, estamos, respondeu Mila. Kayla ainda estava ruminando sobre a estranha técnica de movimento, então, ela não podia falar ainda. Então vamos. Ele disse a ela. Kayla apontou para as estelas de registro. Soverik olhou para o que ela apontava. Ele viu uns registros. Oh, eu vejo. Kayla gritou. Isso é tudo que você tem a dizer sobre isso?
Mila se viu concordando com a cabeça. Ela queria perguntar a mesma coisa também. Soverik deu de ombros com indiferença como sempre fazia. Uma indicação de que o mundo ainda estava faltando e ele não se importava. Mila achou irritante. Então ele disse, era de se esperar, mas estava fora de mim. Kayla parecia estar lutando com o que dizer. Então Mila acelerou o passo. O que poderia ser tão importante, mais importante do que seus registros? Os olhos de Soverik focaram nela então. É engraçado que você pergunte. Me poupa o trabalho de trazer isso sozinho. Eu tenho um lugar, onde tenho que estar. Posso estar atrasado, já, então vamos acabar com isso o mais rápido possível. Você já ouviu falar da masmorra divina, o que é isso? Kayla perguntou. Perguntou Mila. É recente? Se for recente, não saberíamos. Fomos separados do mundo para treinar Kayla. Kayla estremeceu. É a última posição dos deuses. Um mecanismo defensivo que apenas aqueles no estágio principal da vitalidade podem tentar destruir. Há algo que eu preciso lá. Então, estou dando a você a oportunidade de me dar permissão para ir. Explicou Soverik. Este lugar é perigoso? Perguntou Mila. É uma guerra, é claro, é perigoso. Então não. Ela rejeitou com firmeza. Eu vejo. Soverik estava calmo com a recusa. Ele estava sempre calmo assim e irritava Mila. Sua irritação estava aumentando. Ele nunca teve uma explosão. Ele apenas assistiria, ouviria você e ainda faria o que quisesse de qualquer maneira. E como ela esperava, ele jogou as cartas que permitiriam que ele conseguisse o que queria. É uma coisa ruim que você se sinta assim. É uma coisa boa que eu não me sinta mal com o que estou prestes a fazer. Eu verifiquei seus filhos, Mila. Tirei um tempo do meu muito ocupado agendar e treinar sem parar para ver se seus filhos estavam bem e eu ouvi suas preocupações. Eu até os aconselhei. Você me deve. Kayla queria ficar quieta e assistir à negociação que inevitavelmente terminaria a favor de Soverik. Como todas as vezes, ela esperava que ele falhasse e não conseguisse o que queria. Mas desta vez, ela queria tanto. Porque ela suspeita que sua luta com Mila se tornará mais violenta, se Mila sofrer uma derrota aqui. Então ela se intrometeu. Mas eles são seus irmãos. Soverik nem se virou para ela. É daí? Ele perguntou. Ela perguntou como se fosse óbvio. Não é seu trabalho observá-los, protegê-los e checá-los. Soverik respondeu. Não é meu trabalho fazer nada. Ela não desistiu, mas vocês nasceram juntos. Irrelevante. Devo morrer com eles, também, já que nasci com eles. Sua pergunta surpreendeu. Você não pode pensar assim. Eu posso. Você quis dizer, eu não deveria. Mas eu posso e eu fiz. Ele a corrigiu. Você não vai conseguir encontrar um parceiro que te ame e que retribua o amor se você continuar assim. Soverik não se preocupou mais em responder a ela. Ela estava desperdiçando seu tempo com sentimentos tolos e bobagens. Ele está de bom humor, então não vai chamá-la de estúpida. Qual é sua resposta? Ele perguntou a Mila. Mila conteve sua irritação e tentou empurrá-lo para ver até onde ele queria ir. Digamos que eu devo a você por checar seus irmãos. Pedir minha permissão para ir para a linha de frente é um pagamento muito alto. Soverik riu. Tanto Mila quanto Kayla conheciam aquela risada. É a risada de diversão. Aquele que os adultos têm quando veem as crianças sendo fofas. Soverik achou algo divertido. Não é de forma alguma uma atualização em sua avaliação do mundo. O mundo ainda está faltando, mas ele achou algo engraçado nisso. Ele só tinha visto algo engraçado, não digno. Você está enganado. É compreensível, mas não desculpável. Eu não estava pedindo permissão. Eu estava lhe dando a oportunidade de me dar permissão. Garanto que posso facilmente dar essa oportunidade a outra pessoa. Só preciso de um titã da lei para me dar permissão. Pode ser qualquer pessoa da família. Você acha que terei algum problema em conseguir um? Ele perguntou a ela e também apontou para as estelas de registro com seu nome escrito várias vezes. Tudo o que ele precisa, para ter permissão para a expedição ao calabouço divino é uma permissão de um titã da lei da família.
Mesmo que ele não tenha registros incríveis, é provável que ele consiga que um dos temperamentais titãs da lei, que são facilmente influenciados por emoções em vez de lógica, lhe dê a permissão de que precisa. Seus chamados registros incríveis facilitarão muito a obtenção dessa permissão. Capítulo 188. Ele ainda é o mesmo. Mila suspirou. O que ela quer? O que uma mãe poderia pedir quando seu filho já é tão excepcional? Mas parecia que nada havia mudado. Soverik deve ter passado por um inferno, fisicamente, emocionalmente e mentalmente para fazer esses registros. Ela sabia que não eram fáceis, porque tinha um arquivo sobre seus regimes de treinamento. Então, como Soverik quebrou todo esse recorde e apenas caminhou até eles como se nada tivesse mudado? Não era natural e honestamente estava começando a afetá-la. Ela teria ficado mais preocupada com o comportamento dele se ele não fosse assim, antes de entrar na academia de batalha. Ele é o mesmo menino sombrio e pessimista que partiu. Ele ainda tinha os mesmos tiques e comportamento irritantes. Como ele não mudou considerando que passou quase 50% de sua vida na academia de batalha? Ele é apenas um macaco sábio de batalha de 2 anos, não um velho desiludido, pelo amor de Deus. Então o que ela quer? Ela nem pode dizer a ele que está orgulhosa dele, porque não importaria. Ele não se importa se ela é orgulhosa ou não. Uma pequena mudança emocional será suficiente para ela. Então ela vai cutucá-lo um pouco. Mas ela não deve pressioná-lo muito porque sabe que ele fará o que quiser de qualquer maneira. Ela começa com algo que ele está muito aberto, um acordo. Soverik considera a maioria das coisas em vista de lucros ou perdas. Ele verificou seus irmãos e, agora quer algo para isso. Ela pretende usar isso para atraí-lo. Então ela diz, eu lhe darei sua permissão se você prometer responder honestamente às minhas perguntas. Não prometo nada. Não devo nada a você e, já paguei minhas dívidas. Disse Soverik, imediatamente. Por que você não me satisfaz? Você tem um lugar para onde quer ir e o tempo está se esgotando. Isso não vai demorar muito. Imagine pedir ajuda a outro titã. Vai levar mais tempo. Ela tentou convencê-lo. Ele finalmente aceitou. Responderei como achar melhor. Claro que você vai. Mila revirou os olhos. Não era o que ela queria, mas ela entende que é o que vai conseguir dele. Como foi seu treinamento? Ela perguntou a ele. Eficiente. Como você está se sentindo? Multar. Ela percebeu que não estava conseguindo o que queria, então decidiu tentar outra coisa que pudesse afetá-lo. Como você se sente por não quebrar todos os recordes para o estágio secundário de treinamento? Nada. Ela tentou novamente, percebi que você tem um recorde de vitória na primeira batalha de classificação. Você lutou contra alguém em torno da 300ª classificação e venceu. Ainda assim, você não venceu a luta de 14º marco. Você falhou. Não, o que você quer dizer com não? Você não tentou nada? Você estava com medo do fracasso? Mila perguntou esperançosa. Eles não queriam que eu fizesse isso. Eles disseram, vou tornar todos uns recordes muito difíceis para uns outros, que devo deixar apenas um para eles almejarem no futuro. É assim mesmo? Mila não podia acreditar em seus ouvidos. A escola não o queria mais, então, o mandaram embora rapidamente. Eles nem mesmo deram a ele uma cerimônia de formatura, mas também tem um motivo razoável para isso. Ela deveria estar com raiva ou deveria estar rindo. Alguém começou a rir ao lado dela. Kayla estava rindo muito. Ela estava rolando em sua plataforma e, cacarejando. Era uma visão inquietante. Talvez o treinamento finalmente a tenha afetado. Mila se perguntou. Podemos ir, agora. Tenho algumas suspeitas sobre o que você está fazendo, mas não quero lidar com isso, agora. Tenho coisas para fazer e lugares para ir. Soverik perguntou a ela. Ela desistiu. Vamos. Soverik subiu na plataforma e sentou-se de pernas cruzadas. Ela o levou ao conselho de família para fazer uns trâmites, para que ele participasse em nome da família na guerra. Eles receberam instruções, autorização e um meio de identificação, para que fossem reconhecidos na masmorra divina. Pessoas não autorizadas não são permitidas perto dele. Ela também comprou algumas necessidades de Soverik. Um anel de armazenamento espacial, alguns remédios de cura e recuperação. Uma lança muito poderosa para um estágio central de vitalidade e armadura leve.
A armadura é totalmente preta e feita com couro muito resistente. Isso permitirá proteção contra armas de corte, mas não fará nada contra danos contundentes. As armas para o estágio central da vitalidade geralmente são coisas inexpressivas. No estágio central de vitalidade, você ainda não pode amplificar a arma com sua mana, então as armas são apenas resistentes, afiadas e duráveis sem qualquer gravação de encantamento. As armas dependem de suas propriedades inatas e artesanato, ao contrário das armas de mana que podem ser aprimoradas com mana. A lança que Soverick conseguiu não tem adornos e pode ser chamada de poste com uma lâmina afiada fundida com metal preto muito pesado. A arma era muito pesada, tão pesada que poderia esmagar pedras com pouco esforço. Claro, muito esforço deve ser gasto em empunhar a lança. Era pesado demais para Soverick balançar, mas ele dispensou suas preocupações quando ela tentou trocá-lo. Ele havia dito: "Eu sei o que estou fazendo." Ela não podia discutir com isso. Ele tinha que saber o que estava fazendo ou simplesmente tropeçaria em fazer tantos discos. Isso seria uma coincidência impossível. Foi agora que ela entendeu a infelicidade de Goto por não ser necessária para seus filhos. Ela não tem mais muito futuro no caminho do refinamento. Ela só tem o marido e uns filhos, mas uns filhos não precisam dela na vida. Ela nunca quis filhos, mas está ansiosa para ter mais. Será mais difícil de conseguir agora que ela tem um corpo de leis, mas ela tentará. Espero que eles saiam melhores do que o primeiro lote. Ela desejou secretamente. Então eles deixaram a cidade principal de Gastorix e entraram no avião propriamente dito. Mila não precisava ir com ele, há um sistema de transporte instalado pela família para os preparativos, mas ela insistiu em ir com ele. O fato de que ela partiria imediatamente enquanto o arranjo da família esperaria por outros antes de decolar o convenceu a agradá-la. Soverick observou atentamente o avião enquanto eles passavam. Ele nunca tinha estado fora da cidade principal até agora. Ele tinha ouvido muito, e esperava mais, mas o que viu foi um pouco decepcionante. O avião inteiro havia perdido qualquer serenidade que tinha no passado para as invasões demoníacas. Essas pequenas criaturas de pele vermelha são abundantes e podem aparecer em qualquer lugar. Eles haviam virado o avião de cabeça para baixo. Eles são como uma multidão de ratos disformes. Cada um é insignificante e facilmente morto, muitos deles, e eles se tornaram oficialmente um incômodo. Mila os matou, como pisar em formigas. Mas ela ficou entediada com a repetição. A plataforma deles estava silenciosa. Mila estava pensando em algo. Soverick estava meditando e simulando estratégias de combate. Ele descobriu que o domínio da perfeição é semelhante aos instintos de batalha de um mago. Um mago de batalha deve usar cada pequeno feitiço com sabedoria, encadeando seus efeitos, para atingir um objetivo maior. Então ele estava descobrindo como encadear as habilidades básicas de lança, ou estocada, defeito e assim por diante em um estilo de luta para quando ele se tornasse uma entidade de mana. Kayla estava em silêncio desde sua pequena explosão de emoções. Quem você acha que vai ganhar entre nós? Kayla de repente perguntou a Soverick. Você. Ele respondeu. Por quê? Porque você é uma entidade de mana. Você despertou sua habilidade divina e abriu seu reino espiritual. Você tem muitas vantagens sobre mim e isso é exatamente o que eu sei. Eu sei com certeza que você me supera em força bruta. Eu não sei o seu domínio de uma arma. Até que eu saiba mais, acho que você vai me vencer em uma luta direta. Kayla assentiu. Mas isso é, por enquanto. Soverick concordou. Sim, isso é, por enquanto. Então Kayla perguntou a Mila em particular. Quem você acha que vai ganhar entre Soverick e eu em uma luta? Mila considerou a pergunta seriamente. Você é mais forte, mais rápido, e sua habilidade divina torna sua percepção melhor. Então você é mais rápido que ele e seus movimentos serão mais lentos por seus olhos. Sua luta terminará empatada na melhor das hipóteses. Os olhos de Kayla brilharam por um instante antes de escurecer novamente. Por que um empate? Tratasse de dominar as armas. Você tem o poder bruto do seu lado e ele tem a habilidade do lado dele. Kayla ficou confusa por um tempo. Espere um minuto. Você quer dizer que ele é mais habilidoso do que eu com a lança? Mas ele está apenas no estágio central da vitalidade. Ele já deve estar no passo perfeito e você deve ter notado aquele buff em seus passos. Ele é mais forte do que parece.
Portanto, um empate na melhor das hipóteses, mas uma derrota ainda é possível. Kayla não chorou quando Mila a espancou fisicamente e a repreendeu emocionalmente. Mas as palavras recentes de Mila doeram mais fundo do que ela poderia tolerar. Uma lágrima escorreu de seu olho. Como? Ela se perguntou. Ela não conseguia entender, porque o menino que ela viu crescer de repente se tornou melhor do que ela. A academia de batalha é tão boa assim. Eles poderiam estar alimentando uns alunos com alimentos especiais que os tornam melhores. Ou Soverik é tão bom assim? Ela não sabe, então perguntou a Mila. Como ele é tão forte? Capítulo 189. Quem será o rei? Kayla perguntou. Como ele ficou muito mais forte? Eu sei, porque ele pode lutar com você. Mas não sei como ele se tornou capaz de tal façanha. É tudo em habilidades. Os sábios da batalha são uma raça divina bem conhecida no antigo campo de batalha, por causa de seu domínio das armas. Os membros mais emblemáticos de nossa raça são os sábios. Eles usaram suas habilidades para derrubar inimigos maiores e muito mais fortes. Eles criaram o caminho do domínio das armas que permitiu que as entidades de mana imitassem os poderes de titãs e soberanos. Existem outros caminhos de maestria de armas, mas o sábio da batalha é o melhor nisso. Eles eram tão bons nisso que os sábios mataram dragões. Ela ainda não tinha terminado. Eu sei o que você está passando. Você tem uma vantagem em que confiar e, no entanto, sua habilidade divina só lhe dá um empate. Mas você tem que enfrentar crianças como Soverik enquanto seus colegas de idade com linhagens estão muito à sua frente. Ainda assim, você tem que continuar. Não é uma corrida. Ser rápido não significa que eles vão terminar rápido, eles podem morrer mais rápido que você. Você vai chegar lá. Contanto que você persista. A plataforma voltou ao silêncio quando as transmissões físicas e mentais pararam. Eles cavalgaram a plataforma pelo plano até chegarem ao local da masmorra divina. Eles foram notados assim que entraram em um raio de 10 quilômetros da masmorra. O poderoso senso divino de um soberano os envolveu. Pare aí. O soberano ordenou. O mundo congelou ao redor deles com o comando. Seria necessário um único pensamento do soberano para virar o mundo contra eles. Felizmente não havia necessidade disso. Mila parou e Soverik ergueu sua ficha de identificação. Era um cartão gravado com runas criptografadas. Espere um momento, disse o soberano. Então uma onda de energia varreu sua localização. Quando encontrou o token, fez com que o token brilhasse. Confirmado. Você tem passagem concedida. Então o sentido divino se foi e o mundo voltou ao normal. Eles continuaram e viram mais patrulhas consistindo de transcendentes. Essa coisa é mais séria do que eu pensava. Eles até têm um soberano examinando as instalações. Kayla disse. Claro que é sério. Vai determinar o destino do avião. Também é perigoso. Mila disse a Kayla, mas todos sabiam que ela estava falando com Soverik. Soverik escolheu ignorá-la. É muito perigoso. O pouco que ouvi sobre isso na web, disse que as pessoas estão morrendo lá dentro. Talento e potencial não significam força. Ela continuou a dizer coisas mais desencorajadoras para mudar a opinião de Soverik. Soverik continuou a ignorá-la. Isso continuou, até que eles alcançaram a estrela de batalha do Leviatã. Uau, tão grande! Tão legal! Kayla jorrou, quando viu a estrutura flutuante do Titanic. Estava levitando a cerca de 100 metros acima do solo. Era como um gigantesco navio flutuante. Caipira. Soverik pensou, consigo mesmo. São pessoas como Kayla que o conselho racial está impedindo de entrar na masmorra divina. Eles podem ser facilmente impressionados. É altamente provável que a oferta do Rei de Deus convença alguém como Kayla, que visa apenas a transcendência. Aqueles com linhagem real não serão convencidos facilmente, porque estão cientes de um poder maior. Alguém estendeu a mão para eles e os direcionou para onde descer. Foi um transcendente. A maioria da força de trabalho no Leviatã Battlestar eram transcendentes e golems. Um golem os recebeu e os levou a um grande edifício imponente. Soverik realizou o registro e eles foram direcionados para um grande salão dentro do prédio. Há uma reunião acontecendo, agora que você deve comparecer. Aqui está a última informação que sabemos. O golem passou a ele um cristal de memória a caminho da reunião.
Continha informações detalhadas sobre a masmorra, suas tentativas de eliminá-la e seu progresso. Então é isso que é uma masmorra divina. Ele sabia o que é uma masmorra. Ele recebeu algumas informações sobre a masmorra divina, antes de vir para cá, mas era principalmente sobre por que ela foi criada e por qual motivo. Ele não conhecia o funcionamento interno e o mecanismo. Tirando isso, eles ainda não haviam feito nenhum progresso. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas esta masmorra divina dificultou muito. O primeiro passo exigia as forças do avião para fazer um ponto de partida estável no primeiro nível da masmorra. Mas a hoste de anjos jogará tudo o que tiver na primeira pessoa que entrar na masmorra. Eles sempre matavam aquela pessoa, antes que uns reforços chegassem. É como quebrar ovos em uma pedra. Uns anjos defensores eram a rocha e uns atacantes eram uns ovos. O relatório afirmou que uns anjos podem ser mais de 1 milhão em número. Eles não podem atacar todos de uma vez, mas 100 por vez é muito viável. Uns jovens das famílias estavam tendo problemas para resistir a uma enxurrada de ataques como esse. Esses jovens são o melhor que o avião pode oferecer. Todos eles despertaram linhagens de alta pureza. As coisas teriam sido diferentes se fossem entidades de mana. Eles ganhariam acesso ao lançamento instantâneo de feitiços e suas habilidades divinas. Habilidades divinas podem fazer muita diferença. O cristal de memória desmoronou quando ele terminou com ele. Era um dispositivo de uso único. Ah, eu queria ler isso, reclamou Kayla. O Golem explicou. Ele contém informações altamente restritas que somente pessoas autorizadas podem ler. Você não está autorizado. Kayla virou-se para Soverik. O que ele diz? O Golem soou. Você não está autorizado a compartilhar informações restritas com pessoas não autorizadas. Soverik respondeu. Que eles não estão fazendo nenhum progresso. O Golem não reagiu porque não compartilhou as coisas importantes. Isso não pode ser tudo. Conte-me mais. Kayla reclamou novamente. Soverik disse a ela. Desculpe. Mas você não está autorizado. Kayla ficou de mau humor durante todo o caminho até o corredor. Ela quase teve um acesso de raiva quando o acesso ao corredor foi negado. Mila alegou ser a mãe de Soverik, então, eles a fizeram assinar um contrato e permitiram que ela visse a reunião de cima. Ela não tinha permissão para interferir na reunião. Kayla suspirou o contrato também. Eles concordaram em não vazar nenhuma informação que obtivessem para ninguém e para nada, por meio de nada. Eles também não interfeririam no processo de forma alguma, benéfica ou prejudicial, voluntária ou involuntariamente, inconscientemente ou conscientemente. O contrato era muito completo e vinculativo. Soverik entrou no salão e viu um de jovens de palco do núcleo de vitalidade. Era um grande salão, provavelmente com 1 quilômetro de comprimento e largura. Claro, o espaço é encantado. Mas como a nave pode transportar tanta gente? Ele se perguntou. Havia centenas de milhares de jovens de várias famílias aqui. O salão foi demarcado em seções com base nas famílias. Ele seguiu a direção que piscava no símbolo para traçar a seção da família Gastorix. Sua seção tinha cerca de 1000 jovens. Isso é tudo o que podemos oferecer. Impressionante. Uma grande família, como a família Gastorix, tem apenas uma pequena proporção de sua população pertencente aos jovens. É o que acontece quando as pessoas não morrem e a fertilidade diminui com força. Torna-se ainda mais raro ter mais jovens, quando a exigência de ter filhos na família se torna transcendente. Ser um pai transcendente aumentará a chance de transmitir a linhagem com alta pureza. Mas nem todos os transcendentes têm permissão para dar à luz. Somente aqueles que realizaram proezas e provaram seu valor são permitidos. Isso garantirá que apenas pessoas talentosas ou trabalhadoras sejam pais. As pessoas podem ter filhos fora da família, mas a menos que as crianças sejam especiais ou tenham alta pureza de linhagem, elas não serão aceitas pela família. As crianças não terão acesso fácil às instalações acadêmicas e às instalações da família. Isso pode mudar se as crianças crescerem e provarem que são dignas. Portanto, foi impressionante que a família Gastorix pudesse reunir 1000 jovens de alta qualidade. Esses jovens vieram de todas as cidades que pertenceram à família no plano e, no antigo campo de batalha. A presença de Soverik chamou a atenção. Sua pelagem dourada e olhos multicoloridos sempre chamaram a atenção para ele. Eles o avaliaram, enquanto ele passava.
A maneira como ele andava não fazia sentido e o fato de ele estar aqui implicava que ele não era um ingênuo. Nenhuma família enviará um fracote para este evento e correrá o risco de se envergonhar. Sentou-se na primeira cadeira que alcançou e prestou atenção à discussão que acontecia no estrado no centro do salão. Havia uma grande tela dentro de cada sessão com áudio que informava a todos o que estava acontecendo. Não há um único adulto neste salão. Apenas jovens e, nenhum deles, atingiu o estágio de entidade de mana. Os adultos deixaram a decisão para as crianças. Essas crianças de várias famílias devem fazer planos e decidir como limpar a masmorra por conta própria. É por isso que o salão é tão caótico. O primeiro problema que eles estão enfrentando é o problema da liderança. Enquanto a maioria desses jovens se contenta em sentar e esperar por ordens, alguns jovens acreditam que devem ter uma palavra a dizer ao dar essas ordens. Imagine jovens macacos sábios de batalha, fortemente influenciados por sua linhagem, orgulhosos e seguros de si mesmos, por causa de seus ancestrais, amontoados em uma sala sem supervisão. Então você diz a eles para escolher um líder. A discussão violenta, acontecendo no estrado é apenas uma reação leve. Capítulo 190 Atenção suficiente. Os adultos foram pacientes o suficiente para esperar. A masmorra existe há apenas 1 ou 2 semanas. Não é nada comparado ao seu imenso tempo de vida. Então eles podem esperar enquanto os jovens se endireitam e determinam seu sistema de liderança, mas Soverick não podia esperar. O Senhor do Reino está prestes a se tornar um deus mundial e a era da conquista está chegando. O tempo está se esgotando para ele conseguir o que precisa para participar da conquista com o devido pé. Ele permaneceu no plano Virut por uma identidade digna. Esta situação é tão boa quanto qualquer outra para começar a estabelecer tal identidade. Ele também precisava dos recursos de refinamento na masmorra, os quais não conseguirá com essa farsa acontecendo. Então Soverick se levantou de seu assento e começou a se aproximar do estrado. Seus movimentos chamavam mais atenção. Qualquer jovem aqui que acredita que pertence ao estrado central deve acreditar que está acima do resto de uma forma ou de outra. É preciso ter confiança, orgulho, ou arrogância para pensar que eles devem ter uma palavra a dizer ao dar ordens. Eles devem tê-lo em abundância e ser estúpidos ou sábios o suficiente para realmente se levantar, para garantir que eles se juntem à liderança. Ele não foi muito longe, antes de ser bloqueado por alguém. Era um jovem da família Gastorix. Soverick poderia dizer, porque seu token de identificação ressoou e o informou sobre a família do outro. O macaco sábio de batalha tinha pelo azulado. Ele estava sem camisa e usava uma armadura leve que cobria apenas a parte inferior do corpo. Seu corpo era tonificado e polido como o de um guerreiro. Ele usava uma bandana vermelha com a inscrição Sergipe. Ele também carregava uma lâmina. Uma arma longa com uma única borda afiada. Você acredita ser digno do estrado central? Ele perguntou a Soverick com um sorriso. Soverick permaneceu composto. O que você acha? Responder a uma pergunta com outra pergunta é muito rude. Soverick respondeu. Bloquear alguém com uma arma em punho é mais do que grosseiro. Ele riu. Você é espirituoso, isso é bom. Mas não vai te ajudar lá em cima. Só a força importa. Eu sou o Swift Escape. Deixe-me dar uma sugestão. Soverico interrompeu. Não perguntei seu nome nem pedi sua sugestão. O macaco sábio da batalha chamado Swift Escape manteve seu sorriso. E no entanto, estou dando. Considere a boa vontade de um membro da família que deseja o melhor para você. Esta conversa já durou o suficiente. Eu terminei de entretê-lo. Mova-se agora. Ordenou Soverick. Ou o quê? Eu vi muitos jovens entusiasmados como você. Eles vão para o estrado central com confiança e voltam quebrados. Eles envergonham a família. Se você não pode me vencer, como planeja vencê-los? Swift Escape perguntou. Soverick sentiu que deveria estar com raiva. Mas ele não estava com raiva. Em vez disso, ele se divertiu. Uma criança estava bloqueando seu caminho, porque acha que sabe mais do que ele. Mas ele fez um bom ponto. Se Soverick não conseguiu superá-lo, como ele planeja superar uns outros? O fato de Swift Escape ter feito um bom argumento não o isentou do crime de bloquear o caminho de Soverick. Se fosse outra família, então Soverick teria ensinado a ele uma lição brutal, sobre como cuidar de seus próprios negócios. Mas isso não significava que ele não iria agir.
Ele apenas reduzirá a lição a algo menos que brutal. Soverik começou a caminhar para frente. Seu oponente sorriu e preparou sua arma. Ótimo. Ação fala mais alto que palavras. Deixe-me ver sua ação. Soverik continuou em frente. Saque sua arma, disse Swift Escape. Soverik ganhou velocidade. Que assim seja. Seu oponente atacou quando percebeu que Soverik não tinha intenção de lutar com uma arma. Ou era confiança, ou imprudência. Se é imprudência, então, ele estava certo em parar Soverik aqui e, agora. Se for confiança, ele testará o valor da confiança de Soverik. A confiança não move o mundo e a fé não move montanhas. Swift Escape ergueu sua lâmina e girou diagonalmente do canto superior direito para o canto inferior esquerdo. O ataque teve alcance e cobriu mais vias de reação. O movimento foi preciso e cronometrado para corresponder à velocidade de Soverik. Teria feito contato com Soverik se ele não tivesse parado do lado de fora da lâmina. A lâmina balançou perto do rosto de Soverik e passou por ele. Então Soverik avançou, antes que seu oponente pudesse recuperar sua posição. Ele bateu em seu portão de impulso apenas um pouco. Seu corpo ganhou força e ele se moveu para a guarda de seu oponente com uma súbita explosão de aceleração. Swift Escape não era novato e não estava nervoso. Ele soltou uma mão de sua lâmina e socou Soverik enquanto sua lâmina girava com o giro do pulso de sua outra mão. O soco atrasaria Soverik, antes que seu segundo ataque com sua lâmina chegasse. Soverik deu um soco e eles se enfrentaram punho a punho. Seu oponente sentiu como se tivesse socado uma montanha imóvel, antes que seu mundo virasse de cabeça para baixo. Na verdade, seu mundo não virou de cabeça para baixo, foi ele quem caiu para cima e para baixo. O punho de Soverik quebrou o braço de Swift Escape e atingiu seu peito. Houve um som repugnante de carne estourando e ossos estalando quando o baú cedeu. Então Swift Escape foi arremessado por uma boa distância, derrapando e rolando no chão, todo o caminho até que ele parou de bruços, onde estava sangrando. Isso é uma lição boa o suficiente para um membro da família com boas intenções. Soverik pensou consigo mesmo enquanto ajustava seu traje de batalha preto. Ele se conteve. Se a lição fosse brutal, Swift Escape teria perdido o braço. Ele ainda está vivo, agora e seu braço pode ser curado facilmente. Foi apenas um braço quebrado. É algo que uns mortais curam o tempo todo. As coisas teriam sido diferentes se Swift Escape não fosse um membro da família. A batalha rápida atraiu ainda mais atenção. Mas era só isso, atenção. Houve muita luta recentemente, então não foi especial. A rejeição de sua vitória não o agradou. Soverik queria que fosse especial. Ele queria que fosse digno de nota, ele não estava aqui por menos. Ele não podia culpá-los. Para uma vitória ser especial, a etapa deve ser digna. Isso significa que ele deve encontrar um estágio digno. Então ele será capaz de atrair toda a atenção para si mesmo. Então ele retomou sua jornada para o estrado. Ele passou pelo Swift Escape surrado e machucado e o ouviu dizer, boa luta. Mesmo assim machucado, seu oponente ainda poderia elogiá-lo sobre a luta. Soverik assentiu em reconhecimento. O menino merecia isso. Sua base era sólida, ele havia obtido as habilidades básicas de sua arma até o âmago da questão. Ele também está perto de alcançar o primeiro passo do domínio da arma. Se ele estivesse lá, o truque de parar de Soverik não teria funcionado tão facilmente. Swift Escape teria sido capaz de parar também, mas seu corpo ainda é escravo do impulso. Soverik não era muito mais forte que seu oponente, mas carregava muito impulso mesmo parado. Então ele surpreendeu seu oponente. Isso está quase certo. Eu devo ser capaz de prendê-lo daqui. Ele disse depois de atingir uma distância calculada do estrado central. Ele se espreguiçou e começou a correr. Desta vez, ele colocou todo o peso de seu impulso em cada passo. Cada golpe de seus pés no chão criava um estrondo. O chão era firme, então não rachou. Em vez disso, dispersou a força de seus pés batendo nele nos arredores. Este processo fez o ar vibrar e a vibração cria o som. Então, enquanto ele corria, parecia que um gigante estava correndo ou uma manada de feras estava debandando, ou um gigante pisando forte. Seus pés foram. Estrondo. 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 Estrondo.
Estrondo. O som ecoou pelo salão e chamou a atenção. Não era tão alto que chamasse a atenção de todos. Apenas alguns milhares nas proximidades ouviram e foram retirados de suas telas do argumento que estava mostrando para a fonte do som. Não o suficiente. Mas isso vai mudar em breve. Soverik pensou em antecipação. Ele correu, ganhou velocidade e se agachou. Então ele pulou. Desta vez, o som foi como um trovão. O sistema de vigilância parou de mostrar os eventos do estrado central e, em vez disso, concentrou-se no local onde Soverik havia saltado. As pessoas ficaram confusas com a mudança abrupta, não conseguiram ver nada digno de nota na tela. Apenas as pessoas que estavam rastreando Soverik antes sabiam onde ele estava e essas pessoas estavam com o pescoço erguido. Alguns deles até ficaram de boca aberta. Mesmo uns sem noção poderiam dizer que deve haver algo interessante lá em cima que um grupo significativo de pessoas está olhando. Então, mais pessoas olharam para cima e o viram. Então mais pessoas olharam para cima. Eles apontaram e alguns perguntaram como ele foi parar lá em cima. Ainda assim, não foi o suficiente. Nem toda a atenção estava voltada para ele. Soverik voou para o céu, ele atingiu o zênite de seu salto. Então ele começou a descer. Sem chance. Alguém exclamou admirado. Então Soverik se chocou contra o estrado central. A onda de choque do impacto atingiu as centenas de pessoas ali presentes. O som que fazia era como o culminar de estrondos anteriores. Ele caiu sobre eles como uma grande pedra na água. A essa altura, todos no salão, as centenas de milhares deles, haviam se levantado. Uns que estavam próximos ao estrado central observavam atentamente, enquanto uns que estavam muito longe tinham os olhos grudados nas telas. Eles estavam todos assistindo e esperando o resultado daquela façanha. Ele finalmente conseguiu a atenção de todos. O que ele fará com isso? Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.